adorar e exaltar o nome desse Deus. Deus que tem cuidado de nós. Deus que tem manifestado sua grandeza sobre as nossas vidas. Esse é o nosso Deus, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. Fale com Deus assim, diga: grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o Santo monte. Aleluia.
Muito obrigado, Deus, pelos seus cuidados para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Deus, porque os teus planos são maiores que os meus. Muito obrigado, Pai, por cuidar de nós. Esse tempo nós te louvamos, esse tempo nós te agradecemos, esse tempo nós declaramos que só o Senhor é Deus, meu Pai. Esse tempo entregamos as nossas vidas, esse tempo, Pai, entregamos os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas ministrações, o nosso amor, a nossa súplica ao Senhor, Deus. Te entregamos tudo que temos e somos, Pai, em nome de Jesus. Entregamos tudo ao Senhor, Deus, porque sabemos que o Senhor é o melhor das nossas vidas. Uma nova história o Senhor tem para nós, um novo tempo. Ao Senhor, Pai, tem escrito a nossa história. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. E nós declaramos esse tempo, Pai, que toda honra e toda glória pertence a Ti, Deus, em nome de Jesus. Vem, Pai, e continue, Deus, a ministrar as nossas vidas nesse tempo, a falar conosco, Deus. Aquieta, Pai, nosso coração. Aumenta cada dia mais e mais a nossa fé no Senhor, em nome de Jesus. Porque nós nascemos para Te adorar, nós nascemos para Te louvar, Deus. Nós glorificamos o Teu nome nesse tempo. Gratos, porque até aqui, Deus, o Senhor quer se sustentar. Te entregamos tudo que temos e somos, Deus. No santo de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, que o cuidado do eterno Deus esteja sobre sua vida. Hoje, Dia das Mães, a gente queria dar aquele abraço bem apertado em todas vocês, dizendo o quanto vocês são preciosas, o quanto as suas lágrimas têm sido recolhidas diante de Deus em favor de seus filhos. Mas a gente não pode, então, virtualmente, sintam-se todas abraçadas, sabendo que vocês são amadas, queridas, preciosas para Deus. E hoje eu quero trazer 3 mulheres, mulheres bíblicas, que nos ensinam lições preciosas de como continuar lutando pelos nossos filhos. A primeira delas é Joquebede, está em Êxodo, capítulo 2, do primeiro versículo até o 10º, que diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume, pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio e as moças tinham vindo para passarem com ela. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou uma das criadas para que fossem buscá-lo. Abriu o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. Então a filha do menino perguntou à filha do faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha do faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha do faraó, da qual ele passou a ser filho, e esta lhe deu o nome de Moisés, porque das águas o tirei. É maravilhoso isso. A mãe, percebendo que o filho podia morrer, o que ela faz? Vai lá, cria uma estratégia, coloca esse menino no rio,
para que ele ficasse próximo da filha do faraó, a única mulher que poderia salvar esse menino, e depois instrui a filha dela para trazer esse menino para ela, e ela ainda ganha um salário para cuidar do seu próprio filho. Isso é tremendo, a estratégia de uma mãe para que seu filho não morresse. É tremendo, é maravilhoso, é simplesmente sobrenatural, porque a mãe vai lá, percebe que tem uma perseguição para os meninos recém-nascidos, e Moisés já nasce com essa sentença de morte. E para que seu filho não morresse, ela cria essa estratégia. Fala assim, o meu filho não. O meu filho não vai morrer. Enquanto ela pôde ficar com aquela criança, que foram 3 meses, você imagina você ficar com uma criança 3 meses e ninguém saber na vizinhança que esse filho está lá? O cuidado dessa mãe, a estratégia dessa mãe. A primeira infância de Moisés foi com a sua mãe biológica, a sua mãe temente a Deus, essa mãe que colocou no coração dele quem é Deus, porque Moisés se tornou o que era, porque ele foi criado pela mãe, uma mãe temente a Deus. Olha só um dado muito interessante. Durante o primeiro ano de vida, o ser humano aprende 50% de tudo o que vai aprender na vida. E no segundo ano, aprende mais 25%. Ou seja, nos 2 primeiros anos de vida, o ser humano aprende 75% de tudo que um dia virá a aprender. Obviamente, parte desse aprendizado envolve aspectos motores, físicos, como sentar, andar, mastigar, falar, etc. Mas também aspectos de ordem emocional, intelectual e espiritual. Então, no terceiro ano de vida, grande parte do caráter já está formado. E aos 7 anos está concluído. Nessa primeira fase de desenvolvimento de grande parte do caráter, dos hábitos são formados. É aquilo que vai mostrar na fase adulta. Os educadores chamam de macaco vê, macaco faz. Repetição de valores. Aquilo que os pais fazem, os filhos reproduzem. Aquilo que a mãe faz, o filho reproduz. Você quer que seu filho leia? Lê. Você quer que o seu filho tenha caráter? Tenha caráter. Você quer que seu filho ore? Ore para ele ver. É macaco vê, macaco faz. Porque nos primeiros anos de vida já está formado. E foi isso que Joquebede fez. Ela simplesmente catou aquele menino, botou embaixo do braço e falou assim, você pode até não ficar comigo o resto da vida, mas que eu vou incutir em você o temor e o tremor de Deus, eu vou. E a gente nem precisa falar da história de Moisés, ou como ele foi um homem que libertou o povo, o maior líder do povo de Israel, um homem que a gente olha assim e fala assim, poxa, o homem viu a glória de Deus face a face, o rosto dele brilhava. Mas isso vem lá atrás, foi construído. E aquilo que a mãe plantou no coração foi brotando ao longo da sua vida adulta, até se tornar o grande líder do povo de Israel. Mães que deem o melhor do seu tempo para inculcar nos seus filhos, direcionar seus filhos para as verdades eternas, que vão ajudá-los a tomar as decisões mais sábias da sua vida. Segunda mãe, Ana, uma mãe que ousou consagrar seu filho para Deus, está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9 até o 11. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ana, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva
e te lembrares de mim, não te esqueças da tua serva, e eu lhes darei um filho, homem, e eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. Dentro da cultura de Israel, daquela época, isso era uma desgraça, porque era como se ela não fosse abençoada por Deus. E essa mulher vai ao templo, chega lá e ainda tem a Penina, né, a segunda esposa do seu marido, e cheia de filho a mulher. E ó, na cabeça dela. E ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, eu vou devolver esse menino para o Senhor. Eu consagro esse menino para o Senhor. E quem foi esse menino? Foi Samuel. Samuel, Deus ouve. Deus escuta o significado do nome. E Samuel foi o maior juiz do povo de Israel. Uma mãe que ousou consagrar o que ela tinha de melhor para Deus. Hoje em dia é muito mais fácil os pais, as mães, eles consagrarem os seus filhos e quererem para os seus filhos uma ótima faculdade, um bom emprego, uma casa, um carro, uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso. Não tô falando nada não. Eu tenho filha e eu tô orando para que ela tenha um marido abençoado, que os sonhos dela se realizem, mas, em primeiro lugar, precisamos consagrar os nossos filhos no altar do Senhor. Fala: Senhor, tá aqui o que o Senhor me deu, eu devolvo. Tá aqui o presente que o Senhor me deu, que eu gerei no meu ventre. Tá aqui, Senhor, eu te devolvo. Porque é teu, não é meu. O Senhor está me dando como um privilégio de ser mãe. E eu devolvo ao Senhor, porque eu não posso segurar para mim. Ana fez isso. Ela devolveu. E no nosso tempo, nos nossos dias, nós estamos carecendo de mães ousadas que dediquem seus filhos a Deus. Que devolvam os seus filhos a Deus. Que consagrem seus filhos a Deus para que seus filhos cumpram os propósitos eternos de Deus. Minha filha não tem que cumprir os meus sonhos. Ela não tem que viver as minhas expectativas. Ela tem que viver as expectativas de Deus. Os sonhos de Deus. Aquilo que Deus tem reservado para a vida dela. Por isso, mãe, seja ousada. Seja como Ana. Consagre seus filhos na presença e no cuidado de Deus, porque é nas melhores mãos que nós estamos colocando. Os melhores sonhos vão ser realizados, os propósitos não vão ser frustrados, e Deus enxugará dos olhos dos nossos filhos todas as lágrimas. É nas melhores mãos que a gente está depositando os nossos bens preciosos. Uma terceira mãe, Eunice, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 5, nos diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados. Vivo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em você. Isso é Paulo falando de Timóteo, que se tornou um dos maiores pastores da época da igreja cristã. E essa fé passou de mãe para filho.
É maravilhoso a gente ver gerações passando a sua fé para frente e essa fé sendo alicerçada cada dia mais do Senhor. A mãe, eu fico imaginando a Eunice que deve ter orado com a sua filha, colocado ali dentro, sabe, batendo que nem um martelo na cabeça dela, aquela água que pinga. Minha filha, Deus é bom, Deus é justo. Tenha temor do Senhor. E isso passou para Eunice. E Eunice, quando nasceu Timóteo, ela falou: meu filho, Deus é bom, tenha temor do Senhor, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E foi aprendido. E ele se tornou um grande homem no Senhor. As Escrituras falam das suas fraquezas, mas ele se tornou um grande homem, porque a fé dele foi passada de geração em geração, desde a sua infância. A palavra grega usada nesse texto é brefos, que quer dizer desde o ventre. E essas palavras sagradas foram que tocaram o coração dele para ele se tornar um grande homem na presença de Deus. Você, mãe, é desafiada a andar com Deus e a ensinar os seus filhos a palavra de Deus e prepará-los para que eles sejam vasos na mão do Senhor. E eu quero já concluir. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de crer no milagre de Deus sobre a vida dos seus filhos. Não aceite passivamente qualquer decreto de derrota na sua casa, de derrota na vida dos seus filhos. Lute por eles, ore por eles, resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Esteja com eles. Se você não pode estar com eles perto, mas o joelho no chão, mãe, pela vida dos seus filhos, não descanse. Não descanse até os seus filhos encontrarem a presença viva do Deus vivo. Não descanse até os seus filhos se renderem aos pés do Salvador. Não saia da presença do Senhor até que você triunfe em fé. Nós podemos trazer os nossos filhos até o altar do Senhor através das nossas orações. A gente sabe que não é fácil ser mãe. Nos nossos dias está mais difícil ainda. Mas em nome de Jesus, fique firme. Seja estratégica como foi Joquebede. Consagre seus filhos como fez Ana. E lembre-se de Loide e de Eunice. A fé vai passando de geração a geração. A nossa fé para os nossos filhos e os nossos netos. Que Deus abençoe sua vida. Parabéns, mães. Que o cuidado do eterno Deus continue sendo derramado sobre suas vidas. E que todas nós, isso me inclui como mãe, não venhamos a desistir, mas lutar todos os dias, porque Deus deu presentes maravilhosos nas nossas mãos. E nós, em gratidão, devolvemos ao Senhor e lutamos por eles. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou a Virgínia, sou mãe de 7 filhos. Eu sei o quanto é difícil nessa quarentena a gente ficar longe dos filhos, sei cuidar, mas de longe também dá. A gente pode orar por eles, pode conversar tal, e para amenizar um pouco essa saudade, porque a gente, mãe, sente saudade muito de filhos, de netos, de todos. Então eu só queria dar uma palavra, assim, vocês orem, peçam por eles, para que eles passem o mais tranquilo possível, né, nessa quarentena e tal, e liga de vez em quando, né, para conversar com os filhos, porque
não é fácil. Mas que Deus abençoe a todos. É isso. Senhor nosso Deus e Pai, quero nesta noite, Pai querido, clamar a Tua bênção e o Teu cuidado sobre todas as mães, sobre minha mãe, sobre minha vida como mãe, sobre todas essas queridas e amadas que colocaram esses presentes que o Senhor deu tão preciosos neste mundo. Peço que as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre elas e que elas permaneçam firmes nos propósitos do Senhor. Que elas, ó Deus, não desistam. Que Deus, que os corações não desanimem, mas continuem, ó Pai, confiantes no Senhor, de que elas estão, Pai querido, seguindo o Teu propósito, o Teu caminho, e que os nossos filhos serão cada dia mais abençoados pelo Senhor, que os nossos filhos serão cada dia bênçãos nas Tuas mãos, e que eles, ó Deus, sejam homens e mulheres segundo o Teu coração, e que se algum filho de alguma irmã aqui, Pai, não ainda entregou sua vida a Cristo, que o Senhor possa tocar em cada vida, Pai Celeste, em nome de Jesus. Nós não colocamos filhos no mundo para povoar o inferno. Nós colocamos filhos no mundo para que encham a glória do Deus eterno. Por isso nós devolvemos ao Senhor, para que o Senhor, segundo a Tua glória, a Tua misericórdia, abençoe os nossos filhos, arranque os nossos filhos do reino das trevas e tragam os nossos filhos para o reino da luz. Nos dê força como mães, nos dê paz, nos dê, Senhor, estratégia, nos dê ousadia e coragem. Nós pedimos, Pai Celeste, com temor e tremor diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incondicional e perfeito de Deus o Pai, a consolação, o ânimo, a coragem, a força, esteja sobre todos nós, mães, pais, filhos, espalhados sobre a face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um grande beijo, muita paz.